Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer à Abranet e a todos por estarem aqui. É uma honra muito grande para mim. Para quem não me conhece, eu já vi algumas pessoas familiares aqui, mas a maioria não me conhece. Eu sou o Bruno Ajus, eu tenho 20 anos de telecomunicações, sendo 18 delas na Telecom, né? Participei de todos os projetos nos Estados Unidos e no Japão e desde 2009 estou focado única e exclusivamente aos projetos no Brasil, parte de rede de fibra ótica e telefonia corporativa, tá? Antes de ir para o meu primeiro slide, né, fora minha apresentação, uma conversa extra-trabalho, nós estávamos falando sobre, até um tema que pode ser para a próxima palestra, sobre os valores da VOM, né, o que tem acontecido. E alguém aqui sabe ou lembra quanto que era o valor da VOM em 2010? Ou tem alguma ideia? E quanto que ele vai vir a ser em 2019? Não, né? Quantas pessoas aqui são de telecom? A maioria, o que eu imaginava. E nessa conversa de bar, digamos assim, a gente fala, e brincou, né, no outro dia, porra, cara, por que a gente escolhe telecom, né? Telecom é meio que uma cachaça, porque você vai abastecer seu carro, a gasolina sobe o preço. Você liga a luz da sua casa, ar-condicionado, chega a conta, você quase cai para trás, né? E a única coisa que cai o preço é a telefonia. A VOM, para quem não sabe, em 2010 era 68 centavos e a previsão para 2019 ela vai cair para 1,5 centavo, né? E os estudos que tem da Europa e dos Estados Unidos é que o tráfego de voz não vai aumentar, ele vai se manter, só que as tarifas não param de cair. Então, nós de telecom teremos que nos reinventar, como sempre vimos nos reinventando. Bom, é só uma curiosidade, eu acho que pode ser um tópico para uma próxima palestra. Falar um pouquinho sobre legado, né? Primeiro, o que é o significado do legado? O que é passado para gerações que se seguem, né? Nós tivemos, o Brasil foi beneficiado com um mar de eventos, que teve a vinda do Papa, Copa do Mundo e as Olimpíadas. Isso fez com que os investimentos fossem muito bons e, obviamente, esses investimentos eles têm que ser aproveitados para as gerações futuras, para as nossas e para as futuras. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, sobre os investimentos olímpicos, de forma geral. 60% de capital privado de investimentos e processos associados aos Jogos, né? 7 bilhões também, só que 100% desse capital foi do comitê organizador e 24 bilhões investido em planos de políticas públicas, sendo 43% desse capital veio proveniente também da área privada. 58% de todos os investimentos foram provenientes da área privada, aproximadamente. Bem, a Embratel, como todos sabem, foi a patrocinadora oficial da Olimpíada, foi a empresa que mais investiu no Rio de Janeiro, principalmente, fez 370 quilômetros de fibra, 17 mil quilômetros de cabos submarinos, 17 mil estações, rádio base de telefonia móvel, 8 satélites e 5 data centers. Quem teve a oportunidade de ver a parte de infraestrutura de data center que foi feito para as Olimpíadas, realmente foi algo excepcional, né? A Globo.com fez ali perto de onde era a área olímpica das Olimpíadas, um data center maravilhoso, de primeiro mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também, tem um comentário até do responsável de TI da Globo.com. Tá? Então, o Grupo Americanet, da Embratel, investiu 30 bilhões no Brasil, quer dizer, para um evento de 3 semanas e depois o de 2 semanas para a Paralimpíada. Então, tudo isso, com certeza, vai ser um legado para a população. O Grupo Globo, como eu estava falando, com data center, eles investiram 80 milhões na Rio 2016.
Nunca tinha se visto investimento desse nível antes, só na Copa do Mundo, 2 anos antes. A Record investiu 44 milhões e a Band investiu 40 milhões. Quer dizer, nós estamos falando aí em torno de 160 milhões de investimento só nas redes de TV. Transporte. Isso, opinião própria minha, achei que realmente foi muito pouco, mas para quem tinha menos ainda, foi bastante. Então, conseguiram fazer 16 quilômetros de metrô, VLT 28 quilômetros, o BRT 123 quilômetros e 70 novos hotéis. Eu espero que nós tenhamos muitos eventos para conseguir encher esses 70 hotéis. Mas a infraestrutura está pronta. Tá? E aí a pergunta é, qual foi o investimento real em telecomunicações? Né? O tráfego durante Rio 2016, ele chegou a 255 terabytes, superando de vez o da Copa do Mundo, né? Em 10 vezes o da Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo ele é um período maior, né? São mais dias de jogos, porém não com a intensidade que tem os Jogos Olímpicos. Tá? A Olimpíada supera a Copa em tráfego de dados. Recorde de conexões. Rio 2016 terá 4 vezes mais transmissão de dados que Londres. Isso foi uma reportagem que saiu um pouquinho antes da Olimpíada. Já era uma estimativa do que estaria por vir. E em 3 dias, o tráfego de dados de vídeo do Rio 2016 superou o Londres 2012. Quer dizer, 4 anos depois, aquilo que eu estava falando em termos de telefonia, nos dados é um pouco diferente. Apesar de nos dados também os links caírem, a quantidade de velocidade necessária fica muito maior, com 4K, com 8K vindo aí. Então, o consumo de banda é muito maior. Então, os investimentos de todas as operadoras vão ser maiores a cada vez, 4G ou 5G e por aí vai. Falar um pouquinho da Telecol. A Telecol conseguiu e teve oportunidade de surfar essa onda das Olimpíadas. Por sermos uma operadora sediada no Rio de Janeiro, nós conseguimos em 2 anos fazer 200 quilômetros de fibra. Eu acho que só quem fez mais do que a Telecol foi a própria Embratel, fez 370 quilômetros. Desses 200 quilômetros, 90 quilômetros é de fibra subterrânea. Não tem como não agradecer a parte da prefeitura, do licenciamento, porque estavam todos com necessidade de ter banda a oferecer aos clientes. E as grandes operadoras, por não terem a velocidade para conseguir atender em tempo hábil aos últimos pedidos, isso foi um grande diferencial nosso, inclusive as grandes operadoras pedindo ajuda para a própria Telecol para conseguir atender a grandes demandas semanas antes da Olimpíada. Até no período olímpico surgiram necessidades de atendimento. Né? Então vamos começar a falar de alguns cases olímpicos que surgiram. Aqui tem alguns testemunhos, aqui sempre vai estar o testemunho, tá em português em cima e em inglês embaixo, e aqui o serviço que nós prestamos para a empresa que nos contratou. No caso foi o McDonald's, foi uma contratação de 4 dias antes do lançamento. Isso foi um case assim, incrível, porque nós fomos chamados para o Hotel Pestana, eles precisavam de 100 MB de internet para fazer uma transmissão, não. Eles fariam 44 transmissões ao vivo em um dia, com a Nádia Comaneci, acho que todo mundo deve saber quem é, foi a primeira ginasta a tirar tudo 10, e 100 crianças. Né? Então era no Pestana, ligando para uma série de TVs americanas e do mundo, onde tinham casa do Ronald McDonald, e eles pediram em 4 dias para a gente entregar essa internet, fazer a conexão do roof, né, do terraço, via fibra, com um canal, com um caminhão via satélite deles. Pediram telefones IP, pediram telefones analógicos, porque o telefone analógico é o que usam para o satélite. Então, foi uma loucura.
Ainda bem o meu engenheiro está aqui, a turma dele virou aí sábado, domingo, eles pediram na sexta-feira, a gente entregou o projeto na segunda-feira e foi um sucesso. Você vê alguém uma gerente de projetos mundial do McDonald's, de eventos, falar para você, nós simplesmente não teríamos conseguido sem a parceria da equipe Telecom, só usaremos eles em eventos no Rio. Isso foi realmente um diferencial, uma satisfação muito grande, a gente conseguiu entregar tanta coisa em tão pouco tempo, né? Então foi um caso legal a se contar. Outro cliente também com aquela urgência que também deixou para a última hora e as grandes operadoras não tinham condições de atender. A Gourmet Esportes, eles atenderam vários centros esportivos, o Rio Centro, Arena Carioca, se não me engano, Golfo Olímpico, Parque dos Atletas, eles faziam toda a alimentação. E eles precisaram de uma internet de 50 mega também, de última hora, para conseguir atender a necessidade. E por curiosidade, a pessoa responsável lá já tinha trabalhado com a Telecom no Rock in Rio. Ele era o responsável de TI no Rock in Rio, e então ele chamou a Telecom de última hora, que ele sabia que nós éramos capazes de entregar. One Stop. Esse também foi outro caso de urgência. Eles tinham que fazer um sorteio das chaves de judô e de boxe ao vivo e online para todos acessarem como o draw, né, o sorteio. E eles foi dentro de um shopping no Teatro Village Mall, e a única empresa que tinha fibra ótica dentro do Village Mall que conseguiu atender em questão de horas foi a própria Telecom. Outro caso foi o Pro Golf. O Pro Golf é o primeiro campo olímpico, né, de golfe da história, né, por ser o primeiro ano de Olimpíadas. E eles também tiveram o mesmo problema, eles conseguiram uma internet anterior 2 meses antes, e eles usam todo o sistema deles é gerado aqui por São Paulo. Eles fazem toda a irrigação do campo de golfe, o que é importantíssimo para você ter um campo de golfe de qualidade. Só que eles estavam tendo muito problema de conectividade e pediram a gente também um link com fibra e redundância via rádio para a gente conseguir realmente ter 100% de SLA, não podia ter nem 99,99. Um outro caso muito legal também, que receber um testemunho desse, a Strauss Media é uma mídia muito grande nos Estados Unidos, e o presidente veio, eles estavam num grupo de 12 pessoas, a gente também trabalhou sábado e domingo para conseguir entregar isso. Eles também tinham transmissão via satélite, com telefone analógico, LAN to LAN, e foi um espetáculo também. E ele estava com desgosto de muito serviço que ele tinha recebido no Rio de Janeiro, e graças a Deus com a gente deu tudo certo. E aí ele colocou aqui, acho que foi o dizer mais impactante, que foi: esta empresa foi tão boa ou melhor do que qualquer empresa dos Estados Unidos, e eu recomendo a Telecom. Isso foi muito satisfatório também. Essa foi uma outra empresa de mídia que estava no Mário Henrique Simonsen, também conseguiu pedir para a gente 50 mega, e esse caso foi um pouco mais simples, não teve tanta adrenalina como os outros casos. O caso que eu falei da Globo.com. A Globo.com tem um data center maravilhoso, gigantesco, e precisava da ajuda de alguma operadora para fazer o ponto a ponto com o Pix, né, do Pix para o PTT do Rio. E nós colocamos toda a empresa também mobilizada para isso. Foram 2 semanas intensas, pedindo autorizações à prefeitura e passando fibra, porque já estava em período que você não podia mais passar fibra, então as passagens de fibra tinham que ser entre meia-noite e 6 horas da manhã. E o Armênio ter falado isso da Telecom, né? Agradecer a parceria da Telecom, que viabilizou a conexão no nosso Pix em prazo tão curto. Esperamos que o Pix possa ajudar o crescimento da internet no estado do Rio de Janeiro e permitir o PTT do estado se tornar cada vez mais relevante
no conjunto da internet brasileira. E realmente o acesso a Globo.com no período olímpico foi algo extraordinário. Caso da República Tcheca, também tivemos o prazer de atendê-los com 50 MB de internet e o Wi-Fi para todas as pessoas que visitavam. Era uma casa aberta ao público. E esse caso foi o mais interessante. O Comitê Olímpico da Austrália, ele foi foi nosso primeiro pedido para as Olimpíadas. Foi 3 meses de antecedência, mais ou menos. E o primeiro pedido deles era apenas ter 200 MB de internet e eles queriam dentro da Vila Olímpica, né? E a gente falou, não, dentro da Vila Olímpica só pode a Embratel, e eles tinham um clube de frente para a Vila Olímpica. Então ele falou, então tá bom, você me entrega 200 MB no clube e me aponta para a minha varanda da Vila Olímpica, que é aquele prédio que toda hora aparecia, né? Austrália lá, confusão de água, confusão de roubo, confusão de incêndio. E eles colocaram uma antena virada para a Telecol, para o link da Telecol, para fazer a transmissão de dados de dentro da vila para fora da vila. E, curiosamente, 2 semanas antes das Olimpíadas, não sei se vocês vão se recordar, mas uma atleta de bicicleta, de ciclismo, ela foi assaltada na Praia do Flamengo. E aí veio o supervisor de TI, o supervisor de atendimento dos atletas. Eles vieram com mais de 500 atletas para o Rio de Janeiro. Tinham 100 pessoas no staff, fora os atletas. E ele falou, Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso de um 911, né? Preciso de um número de urgência se acontecer alguma coisa com meus atletas. E aí depois ele me ligou e falou, não, Bruno, acho que não vai precisar não, porque agora todos os atletas vão ter o celular da Samsung. Aí eu falei, legal. A moça que foi assaltada, ela tinha celular? Tinha. Levaram o celular dela? Levaram. Então, ferrou, né? Então, o que nós bolamos de bate-pronto? Isso foi também 1 semana antes da Olimpíada, porque ela tinha sido assaltada 2 semanas antes. Nós habilitamos o número 0800. A gente tinha que habilitar um número que fosse fácil para qualquer atleta da Austrália lembrar se fosse assaltado, ou se ficasse bêbado na rua, qualquer coisa, acidente de carro, e não tivesse o celular para conseguir se comunicar, né? Então, nós pegamos o número 0800, o código do país da Austrália é 061, acho que todo australiano sabe isso, que nem todo brasileiro deve saber que o código do Brasil é 55, e qual é o ano da Olimpíada? 2016. Então, o número 0800, 061, 2016, fazia um call hunt, que é ele caça alguém para atender, né? Então ele fazia um call hunt para o responsável por todos os atletas. Se o cara não atendesse em 5 toques, ia para um outro responsável. Se não atendesse, ia para um outro responsável. Então isso foi um case muito legal. Pelo que eu vi, eles usaram basicamente, ainda bem, de teste. Acho que era só para ver se estava funcionando mesmo, porque tiveram muito poucas chamadas e realmente era um número para emergência. Ele tinha um outro número 0800 que era para fazer conferência, e tinha um número local para fazer conferência com 60 pessoas simultâneas, que era o Conference Bridge, né? Entravam 60 pessoas simultâneas e 2 pessoas eram habilitadas a falar. Então, todo dia de manhã, eles tinham uma ligação numa sala de bate-papo, onde 2 responsáveis falavam tudo o que aconteceu e o que cada um teria que fazer. Então, a Austrália foi algo desafiador para a área técnica, foi algo maravilhoso para a área comercial, e para a área de marketing foi fenomenal, porque você conseguir tirar um coelho da cartola e, obviamente, você tem que contar com a sorte desse número estar disponível, né? Esse número não estava com a Telecom, não estava com a Oi, não estava com a Embratel, não estava com nenhuma operadora, né? Esse número estava livre e nós conseguimos pegar e habilitá-lo em 48 horas para funcionar antes das Olimpíadas e Paralimpíadas. Então foi um caso bem legal em termos de desafio e até reconhecimento pessoal, né? Porque, eu não sei se vocês viram dizer dele, mas o responsável, ele até comentou no almoço que a gente teve, perto do final das Olimpíadas,
que a Telecom tinha sido a única prestadora de serviço deles que não deixou eles na mão, né? Que os caras estavam na mídia o tempo todo, né? Então, foi bem legal. Eu vou passar um pequeno vídeo agora, bem rápido, falando um pouquinho da Telecom. Você consegue dar play aí, amigão, por favor? Telecom. Há mais de 18 anos buscando por inovação e tecnologia. Sinônimo de qualidade e eficiência, somos referência em telecomunicação aliada a novos conceitos. Uma operadora que oferece o que há de mais moderno em telefonia e fibra ótica. Bem-vindo à Telecom, a sua grande escolha em rendimento e eficiência. Telecom, solução completa em telefonia e internet para a sua empresa. Bom, obrigado. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, um questionamento. Não? Ninguém? Se alguém tiver depois, pode passar um e-mail para mim, bajus@telecol.com, ou passar no nosso stand, que é dentro da Abranet, que estamos à disposição. Obrigado, um bom dia a todos.